A nossa história, com tudo que ela traz, de lutas, de vitórias, erros e acertos, é o que nós temos de mais valioso. Por isso que é importante lançar um olhar de gratidão a respeito dos fatos que marcam a nossa história e principalmente termos a coragem de retomar os nossos propósitos e seguir a inspiração inicial. Quando nós falamos de retomar os nossos projetos iniciais, eu me recordo de uma frase de Santa Clara que ela diz: nunca perca a inspiração inicial, tenha a coragem de seguir com a inspiração inicial, porque de fato a inspiração inicial, aquilo que está lá na nossa essência, quando nós falamos de um projeto de vida, é o que pode dar norte para as escolhas que nós fazemos, para o estilo de vida que nós vamos continuar tendo ou estacionarmos nele, né? E tem uma história interessante que eu conheci quando morei em Portugal, não sei se é real, mas dizem que um religioso, ao assumir a sua vocação assim nos seus primeiros anos na vida religiosa, ele escreveu uma placa e colocou na sua escrivaninha, onde dizia assim: ganhe o mundo para Cristo. E aquele tema inicial impulsionava o religioso a fazer suas escolhas, a viver a sua oferta, né, no seu estado de vida. E ele seguiu em frente nos seus primeiros 5 anos. Depois ele percebeu que aquele tema era exigente demais, fez algumas concessões e trocou a placa por outra que dizia o seguinte: tente ganhar alguns para Cristo. Passaram-se 10 anos e ele continuou seus trabalhos, foi percebendo que tentar ganhar alguns para Cristo também era muito exigente. E ele escreveu uma nova placa que dizia assim: tente não se perder. E foi vivendo a sua vida religiosa, tentando não se perder e achando que já era o bastante. Até que um dia, dentro do movimento, né, da dinâmica formativa da sua comunidade, ele precisou fazer uma organização no seu escritório, nas suas coisas, e ele encontrou aquela primeira placa que ele tinha deixado na sua escrivaninha nos primeiros anos de sua formação, que dizia: ganhe o mundo para Cristo. E ele foi tomado por uma graça, né? Porque num momento como esse é uma graça de Deus que nos alcança. E ele foi tomado por uma contrição, um arrependimento profundo, porque ele percebeu o quanto havia se desvirtuado, o quanto havia se afastado da sua proposta inicial, do seu projeto inicial. E todos nós, de alguma forma, se olharmos para a nossa história, para as nossas escolhas, vamos perceber que em algum ponto da vida nós perdemos a inspiração inicial em um projeto. Voltar não é fraqueza, é sabedoria, é graça. Se hoje Deus lhe convida a voltar, a recomeçar, tenha coragem de voltar, como aquele religioso teve a coragem de voltar. Ele viveu um momento ali de contrição, de entrega e voltou à sua inspiração inicial. Mas o que nós não podemos é nos distanciar do sim inicial, da nossa inspiração inicial, do projeto que Deus nos chamou a viver. Para aquele religioso era ganhar o mundo para Cristo. E para você, o que Deus lhe pediu? Quando você assumiu o seu matrimônio, por exemplo, as promessas que você se comprometeu diante de Deus, diante da comunidade, ao assumir o sacramento do matrimônio. Talvez você seja solteira, como uma leiga, como uma pessoa que é batizada, que é cristã, que segue procurando compreender e corresponder ao chamado de Deus na sua comunidade paroquial, por exemplo, no seu testemunho diante da sociedade. O que você se comprometeu, o que Deus lhe chama a viver e que às vezes você vai abrindo concessão e vai se esquecendo. E é esta graça que nós pedimos para Deus, a graça de recomeçar com o nosso propósito inicial, lembrando do porquê nós começamos, né? Até digo hoje para você, lembre-se por que você começou. Retome os propósitos, as inspirações, as motivações iniciais e tenha a coragem de continuar dando o seu sim, se abandonando neste encontro de misericórdia, onde o amor de Deus continua lhe chamando, lhe conquistando a cada dia, e a sua resposta, ela se dá na vida a partir das suas escolhas.